Era uma manhã fria de terça-feira quando João acordou às 5 da manhã, como sempre fazia há mais de 15 anos. Ele calçou suas botas gastas, tomou um café preto e saiu para mais um dia de trabalho como lixeiro na cidade de São Paulo. João era conhecido por todos na rua como um homem simples, trabalhador e de coração enorme. Naquele dia, algo estava diferente. Quando João chegou na Rua das Flores, um dos pontos da sua rota, ele ouviu um som estranho vindo de dentro de uma das caçambas de lixo. Era um choro fraco, quase inaudível, que fez seu coração disparar. Ele parou o caminhão imediatamente e desceu para investigar. O que João encontrou mudaria sua vida para sempre. Lá dentro da caçamba, entre sacos de lixo e papelões molhados, estava um bebê recém-nascido. Uma criança pequenina, envolvida apenas em uma manta suja, chorando com uma voz que parecia pedir ajuda ao mundo. João sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos. Sem pensar duas vezes, João pegou o bebê nos braços com todo o cuidado do mundo. A criança tinha no máximo alguns dias de vida e estava com frio, mas respirava normalmente. João olhou ao redor, procurando por alguém, por alguma pista, mas não havia nada além do silêncio da manhã e o barulho distante do trânsito. João era um homem solteiro, que morava sozinho em uma casa simples no bairro da Vila Madalena. Ele nunca havia pensado em ter filhos, mas naquele momento, segurando aquele bebê indefeso em seus braços, sentiu algo que nunca havia experimentado antes. Era como se o destino tivesse colocado aquela criança em seu caminho. Imediatamente, João ligou para a emergência e levou o bebê ao hospital mais próximo. Os médicos confirmaram que a criança estava saudável, apenas desnutrida e precisando de cuidados básicos. Enquanto os assistentes sociais faziam os procedimentos necessários, João não conseguia parar de pensar naquele pequeno ser humano. Durante as semanas seguintes, João visitava o bebê no abrigo todos os dias após o trabalho. Ele levava presentes, conversava com os funcionários e se informava sobre o processo de adoção. Descobriu que o menino havia sido registrado como Miguel, e que nenhum parente havia aparecido para reivindicá-lo. Foi então que João tomou a decisão mais importante de sua vida. Ele iria adotar Miguel. Mesmo sendo um homem simples, com um salário modesto de lixeiro, João sabia que poderia oferecer algo muito valioso para aquela criança: amor incondicional e uma família verdadeira. O processo de adoção não foi fácil para João. Os assistentes sociais questionavam se um homem solteiro, com renda limitada, seria capaz de criar uma criança adequadamente. Eles visitaram sua casa pequena, analisaram suas finanças e fizeram inúmeras perguntas sobre seus planos para o futuro de Miguel. João respondeu a todas as perguntas com sinceridade e determinação. Ele explicou que, mesmo ganhando pouco, sempre foi um homem organizado financeiramente. Tinha uma pequena poupança, sua casa própria estava quitada, e ele estava disposto a fazer qualquer sacrifício necessário para dar uma vida digna ao menino. Durante os meses de espera, João se preparou para ser pai. Ele transformou seu pequeno escritório em um quarto para Miguel, pintou as paredes de azul claro e comprou um berço usado, mas em bom estado. Cada centavo economizado era investido no futuro do seu futuro filho. Os vizinhos ficaram inicialmente surpresos com a decisão de João, mas logo começaram a admirar sua dedicação. Dona Maria, a vizinha da casa ao lado, ofereceu ajuda com roupinhas de bebê que seus netos haviam deixado. Seu José, o dono da padaria da esquina, disse que sempre haveria leite fresco disponível quando Miguel precisasse. Finalmente, após 6 meses de processo, João recebeu a ligação que mudaria tudo. Miguel estava oficialmente sob sua guarda, e em breve seria finalizada a adoção. João chorou ao telefone, não conseguindo acreditar que seu sonho estava se tornando realidade. No dia em que João trouxe Miguel para casa, o menino já tinha quase 8 meses. Ele havia crescido no abrigo, mas João sentia como se o conhecesse desde sempre. Miguel sorriu para João no primeiro dia, como se reconhecesse o homem que o havia salvado naquela manhã fria. A rotina de João mudou completamente. Ele acordava ainda mais cedo para preparar a mamadeira de Miguel, deixava o menino com Dona Maria durante o dia, que se tornou uma avó emprestada, e corria para casa assim que terminava o trabalho. Seus colegas lixeiros brincavam que João havia se tornado outro homem. As noites eram dedicadas inteiramente a Miguel. João lia histórias para ele, mesmo quando o bebê ainda não entendia as palavras. Ele cantava canções de ninar desafinadas, mas cheias de amor.
Nos fins de semana, levava Miguel para passear no parque, orgulhoso de empurrar o carrinho e receber sorrisos de aprovação dos outros pais. Os primeiros anos de Miguel foram marcados por muito amor e alguns desafios financeiros. João fazia malabarismos com o orçamento para garantir que o menino tivesse tudo o que precisava: fraldas, remédios, roupas e, principalmente, uma alimentação adequada. Muitas vezes, João comia menos para que Miguel pudesse ter o melhor. Quando Miguel começou a andar, aos 11 meses, João sentiu uma alegria indescritível. Ele gravou o primeiro passo do filho em um celular antigo e mostrou o vídeo para todos os colegas de trabalho. Miguel era uma criança esperta e carinhosa, que sempre corria para os braços de João quando ele chegava em casa. As primeiras palavras de Miguel foram o papai, direcionadas para João. Naquele momento, João compreendeu que não importava como Miguel havia chegado até ele, o menino era seu filho de coração, e isso era tudo que importava. O laço entre eles era genuíno e inquebrantável. João fez questão de matricular Miguel em uma boa creche, mesmo que isso significasse apertar ainda mais o orçamento. Ele acredita que educação era fundamental para que seu filho tivesse oportunidades melhores na vida. Todos os meses, João pagava a mensalidade da creche antes mesmo de comprar comida para casa. Os anos pré-escolares de Miguel foram cheios de descobertas. O menino era curioso, fazia milhares de perguntas e adorava quando João contava histórias sobre seu trabalho. Miguel sentia orgulho do pai lixeiro e sempre dizia para os amigos que seu pai era um herói que limpava a cidade. Quando Miguel completou 5 anos, João organizou uma festa simples em casa, com a ajuda dos vizinhos. Não havia muito dinheiro para grandes comemorações, mas havia muito amor. Miguel ganhou alguns brinquedos usados, mas bem conservados, e ficou radiante de felicidade. João sempre foi honesto com Miguel sobre sua origem, mas de uma forma adequada para a idade dele. Ele explicava que Miguel era especial porque tinha sido escolhido para ser seu filho, que o amor não dependia de sangue, mas sim do coração. Miguel cresceu entendendo que tinha sido desejado e amado desde o primeiro dia. A comunidade ao redor também abraçou Miguel como se fosse um neto coletivo. O menino cresceu cercado de carinho, não só do pai, mas de todos os vizinhos que acompanharam sua história desde o início. Era uma família estendida que se formou naturalmente ao redor do amor entre pai e filho. Quando Miguel entrou na escola primária, João fazia questão de acompanhar cada detalhe da educação do filho. Mesmo chegando cansado do trabalho, ele sempre reservava tempo para ajudar Miguel com as lições de casa. João não tinha estudado muito, mas fazia o possível para apoiar o aprendizado do menino. Miguel se destacava na escola não apenas pelas notas, mas também pela educação e gentileza que havia aprendido com João. Os professores sempre elogiavam o comportamento do menino e comentavam sobre como ele respeitava a todos, independente da profissão ou classe social. Durante as apresentações escolares, João nunca perdia uma só. Ele trocava turnos com colegas, fazia acordos no trabalho, mas sempre estava presente para aplaudir seu filho. Miguel se sentia o menino mais orgulhoso da escola quando via João na plateia, ainda com o uniforme de trabalho, sorrindo e filmando com o celular. Os outros pais às vezes olhavam de forma estranha para João, mas Miguel nunca se importou. Ele sabia que tinha o melhor pai do mundo, um homem que trabalhava duro e sacrificava tudo por ele. Miguel aprendeu desde cedo o valor do trabalho honesto e da dignidade. Aos 10 anos, Miguel começou a demonstrar interesse pelos estudos de forma ainda mais intensa. Ele adorava matemática e ciências, e João, mesmo não entendendo muito sobre esses assuntos, sempre incentivava o filho a continuar aprendendo. João comprava livros usados sempre que podia para alimentar a curiosidade de Miguel. Foi nessa época que Miguel começou a falar sobre querer estudar em uma universidade no futuro. João sentia um misto de orgulho e preocupação, orgulho pela ambição do filho, e preocupação sobre como conseguiria pagar uma faculdade com seu salário de lixeiro. João começou a fazer trabalhos extras nos fins de semana, catando materiais recicláveis para vender, pintando casas, fazendo pequenos serviços de jardinagem. Cada centavo extra era guardado para o futuro educacional de Miguel. O menino percebia o esforço do pai e prometia que um dia retribuiria todo aquele sacrifício. A relação entre pai e filho se fortalecia a cada dia. Miguel se tornou o confidente de João, e João era o herói número 1 de Miguel. Eles conversavam sobre tudo, desde problemas na escola até sonhos para o futuro. Era uma parceria baseada em confiança mútua e amor incondicional. Durante a adolescência, Miguel enfrentou alguns momentos difíceis questionando sua identidade e origem.
Era natural que, nessa fase da vida, ele se perguntasse sobre sua mãe biológica e as circunstâncias que o levaram até João. Mas essas dúvidas nunca abalaram o amor que sentia pelo pai adotivo. João lidou com essa fase delicada com muita paciência e compreensão. Ele nunca se sentiu ameaçado pelas perguntas de Miguel, pelo contrário, sempre encorajou o filho a conversar sobre seus sentimentos. João sabia que era importante para Miguel processar sua história de forma saudável. Miguel continuava sendo um excelente aluno, mas agora tinha um objetivo ainda mais claro: ele queria estudar direito. O sonho havia nascido depois de acompanhar o próprio processo de adoção e ver como João havia lutado para tê-lo legalmente como filho. Miguel queria ajudar outras famílias que passavam por processos similares. Para realizar esse sonho, Miguel sabia que precisava de uma bolsa de estudos integral, já que João jamais conseguiria pagar uma faculdade de direito. Ele se dedicou ainda mais aos estudos, participava de Olimpíadas de conhecimento e se voluntariava em projetos sociais para enriquecer seu currículo. João acompanhava cada conquista de Miguel com emoção. Quando o menino ganhou a primeira Olimpíada de Matemática da escola, João chorou de orgulho. Ele não entendia completamente as fórmulas que Miguel resolvia, mas entendia perfeitamente o esforço e a dedicação do filho. Durante o ensino médio, Miguel começou a dar aulas particulares para colegas que tinham dificuldades nos estudos. Ele usava esse dinheiro extra para ajudar João com as despesas de casa e para comprar seus próprios materiais escolares. A inversão de papéis emocionava João, que via como havia criado um jovem responsável e generoso. Os professores de Miguel sempre comentavam com João sobre o potencial excepcional do rapaz. Eles incentivavam Miguel a prestar vestibular para as melhores universidades do país e ofereciam apoio extra nos estudos. Miguel estava determinado a não decepcionar nem os professores nem, principalmente, seu pai. No último ano do ensino médio, Miguel intensificou ainda mais os estudos para o vestibular. João fazia questão de manter a casa silenciosa durante as horas de estudo do filho, e muitas vezes ficava acordado até tarde só para fazer companhia a Miguel quando ele estudava. Era um time que funcionava em perfeita sintonia. O dia do resultado do vestibular foi um dos mais tensos na vida de João e Miguel. Eles haviam se preparado para qualquer resultado, mas ambos secretamente torciam muito para que Miguel conseguisse uma vaga na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, uma das mais prestigiadas do país. Quando saiu o resultado e Miguel viu seu nome na lista de aprovados, ele não conseguiu acreditar. Não apenas havia passado, como também havia conquistado uma das melhores colocações, garantindo uma bolsa de estudos integral. Miguel correu para abraçar João, e ambos choraram de alegria e alívio. João sentia uma mistura de orgulho imenso e uma pontada de tristeza, sabendo que Miguel agora seguiria um caminho que o levaria para longe de casa. Mas ele sabia que essa era a realização de tudo pelo que havia trabalhado e sonhado para seu filho. Os 5 anos da faculdade passaram rapidamente. Miguel se destacou como um dos melhores alunos de sua turma, participou de grupos de pesquisa, fez estágios em escritórios importantes e manteve contato constante com João. Mesmo com a correria da vida universitária, Miguel nunca deixou de ligar para o pai todos os dias. Durante a faculdade, Miguel começou a trabalhar meio período em um escritório de advocacia que se especializava em direito de família e adoção. Era como se ele tivesse encontrado sua verdadeira vocação. Miguel ajudava famílias a passar pelos mesmos processos que João havia enfrentado anos antes. João acompanhava as conquistas de Miguel com emoção crescente. Quando Miguel foi selecionado para um estágio no Ministério Público, João não cabia em si de orgulho. Ele contava para todos os colegas de trabalho sobre as conquistas do filho, mesmo que nem sempre entendesse completamente o que Miguel fazia. No 4º ano da faculdade, Miguel começou a namorar uma colega de classe chamada Ana, uma jovem tão dedicada aos estudos quanto ele. João gostou imediatamente de Ana, que tratava o futuro sogro com carinho e respeito genuínos. Ela admirava a história de João e Miguel, e muitas vezes dizia que eles eram sua inspiração. Quando Miguel se formou em Direito, João estava na primeira fila da cerimônia de formatura. Vestindo um terno emprestado de um vizinho, João chorou ao ver Miguel receber o diploma. Era a materialização de anos de sonhos, sacrifícios e muito amor. Miguel fez questão de que João subisse ao palco com ele para receber uma homenagem especial. Após a formatura, Miguel foi aprovado no exame da Ordem dos Advogados e começou a trabalhar em um escritório renomado especializado em direito de família. Seu primeiro salário como advogado era maior do que João jamais havia ganhado em um mês inteiro, e Miguel fez questão de compartilhar essa conquista com o pai.
Miguel alugou um apartamento pequeno, mas confortável, próximo ao escritório onde trabalhava. Uma das primeiras coisas que fez foi convidar João para morar com ele, mas o pai preferiu continuar na casa onde haviam construído tantas memórias juntos. João dizia que ainda não estava pronto para a aposentadoria. A carreira de Miguel decolou rapidamente. Ele se especializou em processos de adoção e se tornou conhecido por sua dedicação em ajudar famílias que passavam por situações similares à que ele e João haviam vivido. Miguel nunca cobrava honorários de famílias em situação financeira vulnerável. 2 anos depois de formado, Miguel decidiu que era hora de retribuir concretamente tudo que João havia feito por ele. Ele havia economizado dinheiro suficiente para realizar um sonho, dar para João a aposentadoria digna que ele merecia, muito antes dos 65 anos obrigatórios. Miguel preparou tudo em segredo. Ele calculou quanto João precisaria para viver confortavelmente pelo resto da vida, organizou um plano de investimentos e se preparou para a conversa mais importante de suas vidas. Miguel queria que João parasse de trabalhar como lixeiro e pudesse finalmente descansar. A relação entre pai e filho havia evoluído para uma amizade profunda e madura. Miguel consultava João sobre decisões importantes da vida, e João se orgulhava de ver como havia criado um homem íntegro e bem-sucedido. Eles continuavam jantando juntos pelo menos 2 vezes por semana. Miguel também mantinha contato com a comunidade onde cresceu. Ele visitava a antiga escola, conversava com os professores e até mesmo voltava ao bairro onde João ainda morava. Miguel nunca esquecia suas origens e fazia questão de ajudar outros jovens da comunidade com orientação educacional. Ana e Miguel começaram a fazer planos para o casamento. João estava feliz em ver que seu filho havia encontrado uma companheira que o complementava perfeitamente. Ana admirava a história de João e Miguel, e frequentemente dizia que queria que seus futuros filhos tivessem o mesmo tipo de relacionamento que eles tinham. Foi em uma manhã de segunda-feira, exatamente 22 anos depois daquele dia em que havia encontrado Miguel bebê na caçamba de lixo, que João recebeu uma ligação especial. Miguel pediu para que ele não fosse trabalhar naquele dia, pois tinha uma surpresa muito importante para mostrar ao pai. Miguel chegou à casa de João vestindo um terno elegante, segurando um envelope lacrado. Ele estava nervoso, mas com um sorriso no rosto que João reconhecia desde a infância, era o mesmo sorriso de quando Miguel estava prestes a contar uma boa notícia. João abriu o envelope com cuidado e encontrou documentos que não conseguiu entender completamente no início. Miguel explicou pacientemente: eram papéis de aposentadoria antecipada, planos de investimento e uma quantia em dinheiro suficiente para que João nunca mais precisasse se preocupar com questões financeiras. Mas a maior surpresa estava por vir. Miguel havia comprado uma casa nova para João, em um bairro melhor, com jardim e espaço para receber netos futuros. A casa estava completamente mobiliada e pronta para que João se mudasse quando quisesse. Era o gesto de gratidão mais concreto que Miguel poderia oferecer. João começou a chorar, não conseguindo acreditar no que estava acontecendo. Miguel se aproximou do pai e disse as palavras que havia ensaiado por semanas: "Pai, você me salvou quando eu era apenas um bebê abandonado. Você me deu amor, educação, dignidade e todas as oportunidades do mundo. Agora é minha vez de cuidar de você." Miguel explicou que havia planejado aquele momento desde que começou a trabalhar como advogado. Cada promoção, cada cliente novo, cada caso ganho era pensando no dia em que poderia retribuir tudo que João havia feito por ele. Miguel queria que João soubesse que toda a luta havia valido a pena. Os 2 homens se abraçaram e choraram juntos, lembrando de toda a jornada que haviam percorrido. Do bebê abandonado na caçamba de lixo ao advogado bem-sucedido, da casa simples de um lixeiro aos planos de uma vida confortável, era uma história de amor paternal que havia transformado 2 vidas completamente. João finalmente aceitou se aposentar, sabendo que Miguel estava financeiramente estável e que ele havia cumprido seu papel de pai com excelência. Miguel continuou visitando João todos os dias, agora não mais como filho dependente, mas como o homem bem-sucedido que havia se tornado graças ao amor incondicional que havia recebido. E assim, aquele gesto de compaixão que João havia feito há mais de 2 décadas, salvando um bebê da caçamba de lixo, retornou multiplicado em forma de gratidão, amor e cuidado. A história de João e Miguel se tornou um exemplo de como o amor verdadeiro não depende de laços sanguíneos, mas sim da disposição de sacrificar tudo por quem amamos. Se você se emocionou com essa história incrível de amor entre pai e filho, deixe seu like no vídeo e compartilhe com alguém que precisa acreditar no poder do amor incondicional. Nos comentários, conte para a gente qual foi a parte da história que mais te tocou.
Aqui no canal, sempre trazemos histórias reais que mostram o melhor da humanidade. Se você quer continuar vendo conteúdos que aquecem o coração e restauram a fé nas pessoas, não esquece de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Obrigado por assistir até o final, e lembre-se, às vezes, os gestos mais simples podem mudar uma vida para sempre.